E aí, turma, é o seguinte, ó, pegamos um caso aqui bem interessante, um J8, tá? Samsung J8. Vamos lá. Esse aparelho não liga, não carrega, apagado total. Ó, vou conectar aqui no USB Charge. Primeiro parâmetro que a gente tem aqui no USB Charge, tá? 400 mAh. Esse consumo já indica, ó, 200 mAh, certo? Se eu tirar o cabo aqui, ó, e conectar novamente, ele tem um consumo aí, em alguns momentos, só para 400 mAh e cai a zero, certo? Aqui a gente já tem um consumo aí, já tem uma atividade bem típica aí de falha secundária. Outro teste que a gente pode fazer, obviamente utilizando a fonte de alimentação, tá? Então eu vou conectar aqui na fonte de bancada, da forma convencional, tá? Não vou utilizar nenhum multicabo aqui. Então vou colocar aqui a ponteira preta no GND, a ponteira vermelha aqui. Observa que aqui, ó, eu vou pulsar o power aqui de 1 a 3 segundos e não consome absolutamente nada, ó, nada. Beleza, próximo passo aí evoluindo, né? Vamos aí do básico. Multímetro em escala de tensão contínua. Preciso verificar se tem tensão na chave do power. Senão o dispositivo não liga, não starta. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma tensão de 0 e aqui soltou aqui, peraí. Aí pronto. Aqui lá no microscópio lá também, ó. Aí eu tenho 0 e aqui eu tenho 1.8 volts, tá? 1.8 volts, padrão. Então tem uma alimentação na chave do power. Beleza. Nesses casos aqui, já fiquem atentos, porque é bem recorrente esse tipo de falha na bancada de vocês, certo? Então quando você tem esse caso, quando você pega esse caso na bancada, se tem alimentação na chave do power, então você tem um curto-circuito por alguma saída do PMU. Isso é típico, tá? São falhas que eu pego diariamente na minha bancada. Então se a gente observar aqui, ó, nós temos esse aparelho tá lacrado, tá? Nunca foi mexido. Acabamos de remover a blindagem. E aqui a gente tem as saídas bugs, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saídas. E de cara já aqui, em escala de condução reversa, né? Pra gente conferir o valor de resistência dessa malha. De cara a gente já consegue pegar aqui um curto-circuito por essa malha aqui, ó. Ó lá, resistência a 0. Se a gente for verificar as outras aqui, ó, 343, satisfatório. 56 milivolts, tá? É tolerável aqui. 146 e aqui valor também. Então, todos os bugs estão com valores aí satisfatórios, exceto aquele lá. Então, o que a gente vai? Vamos para o esquema elétrico aqui, ó. Então, aqui no esquemático, o Eduardo vai mostrar para vocês aí. Aqui eu tenho um layout, certo? E aqui, ó, C4061. Vou selecionar aqui, vou no esquemático, colo aqui, dou um Enter. A gente consegue observar que faz parte aqui do buck 2, tá? VSW, tensão, V de tensão, SW de switch, né? Uma tensão chaveada, ou seja, uma saída buck aqui da malha. Só conferir aqui no capacitor. Exatamente aqui, ó. VREG, só corrigindo, tá? VREG S3, switch 3 de 1.2 volts. Observe que essa malha, ó, ela vai diretamente, vou selecionar aqui, ela vai diretamente para a memória, tá? Esse modelo aqui trabalha com a memória RAM juntamente com a memória de armazenamento, tá? Nossa memória volátil. Então aqui, ó, tem uma tensão de 1.2 volts, tá? Para DDR, todas para DDR, tá? Uma VDD2, DDR, VDD e VDDQ também. Todas são tensão de dreno direto aqui para minha VDDQ DDR na memória. Ou seja, eu tenho um curto-circuito por uma saída buck, tá? Que energiza a memória e automaticamente bloqueia a inicialização do aparelho, ou seja, não consome absolutamente nada. Isso entra na lógica de que no primeiro segundo, quando eu pulso a chave power, eu tenho todas essas tensões sendo liberadas. É muito rápido, é questão de milissegundos. Então, uma vez que eu tenho curto-circuito por alguma saída buck, automaticamente vai bloquear a chave do power. Lógico, eu posso ter uma falha por frequências, eu posso ter uma falha pelo PMIC e assim por diante. Mas se eu tenho uma alimentação do PMIC na chave do power, isso me indica que eu tenho alimentação suficiente energizando o PMIC para poder então energizar a chave do power. Então pensa comigo, se eu tenho tensão na chave do power, isso quer dizer que o PMIC está sendo energizado. Se ele está sendo energizado, então eu já descarto uma falha pelo PMIC, vou trabalhar do PMIC para frente, fechou? Então a gente vai tentar uma solução para isso aqui, caso seja uma falha por algum capacitor em paralelo, ou até mesmo pelo PMIC, ou pela memória, a gente retorna aí dando resultado para vocês, fechou? Tamo junto.
Ó, galera, retornando aqui com o J8, tá? Já finalizado. E também corrigindo aqui só uma informação que a gente tinha passado. Mostra aqui, Eduardo, por favor. Aqui, ó, a malha que estava em curto não era de 1.3 não, tá? Era um buck de 2.0. E esse buck, ele sai do PMIC e retorna novamente para o PMIC para poder liberar os LDOs, tá? Nesse caso aqui, ele energiza também dois LDOs externos, ó. Esse daqui e também um aqui do outro lado da placa, ou melhor, do mesmo lado, só que na parte de baixo aqui, ó. Certo? Três LDOs, o PMIC para poder liberar também os LDOs internos, tá? Então injetamos tensão aqui. Esse capacitorzinho aqui, ó, cadê ele? Na parte de cima. Aqui, pronto, ó. Esse capacitor, a gente removeu ele só com bisturi. Então vamos lá. Vou conectar aqui na fonte de alimentação. Foi? Ó, galera, agora sim, ó, conferindo aqui na chave do power. Aqui, aí. Aqui no multímetro nós temos o valor de tensão de 1.8 volts, tá? Mesmo valor. Agora, vou pulsar o power aqui de 1 a 3 segundos. 1, 2, 3, soltei o power. Já temos consumo de inicialização e também já temos imagem operando 100%, tá? Então fiquem atentos aí, são falhas, como eu falei, são falhas bem recorrentes, tá? Principalmente vindo de cliente final. Quem trabalha com logística aí, geralmente você pega o aparelho já um pouco mais mexido, né? Mas nesses casos aqui, você pode trabalhar quando tiver uma falha de inicialização, pulsou a chave power, não consome absolutamente nada, já começa a trabalhar nas saídas bugs, tá? Principalmente porque no primeiro segundo, em curto-circuito ou fogo de corrente, elas podem se bloquear a inicialização e não ter nenhum consumo aqui no SB Chave. Tamo junto, até a próxima.